Acreditamos que cada pessoa carrega um universo, que perguntas profundas abrem caminhos, que ouvir o outro é um ato de coragem e de amor. Neste espaço, a pressa fica lá fora. Aqui respiramos ideias, memórias, sonhos e verdades. Aqui, cada história é uma ponte. Liga quem fomos, quem somos e quem poderemos ser. Bem-vindos às Conversas Fora da Caixa, onde a inspiração encontra a humanidade e onde o ser humano é o primeiro passo para transformar o mundo. O meu nome é Joaquim Sobreiro Duarte e hoje, nestas nossas Conversas Fora da Caixa, temos uma mulher que não passa a vida, transforma. Uma mulher que carrega no coração valores, que são faróis. A verdade, a liberdade, a paz, o amor e a família. Valores que não são apenas crenças, são formas de viver. A nossa convidada, Fernanda Querido, é daquelas pessoas que, quando chegam, iluminam. Não porque falam mais alto, mas porque falam com alma. Porque cada desafio que enfrentou a tornou mais forte, mais sábia e mais inteira. A sua resiliência não é resistência, é renascimento. O seu empenho não é obrigação, é escolha. E o seu maior dom é a forma como transforma cada pequeno passo numa oportunidade de crescimento. Fernanda vive com uma convicção bonita, que todos os dias podemos ser melhores do que fomos ontem. E é nesta busca pela sua nova versão, ou pela sua melhor versão, nesta entrega diária, que ela inspira quem tem o privilégio de a conhecer. Hoje vamos abrir o coração e abrir a mente para ouvir uma mulher que acredita no poder de ser verdadeira, de ser livre e de ser amor. Uma mulher que nos lembra que a vida ganha sentido quando nós somos mesmo nós próprios. Com enorme carinho, emoção e admiração, damos as boas-vindas à Fernanda Querido, que está aqui connosco nestas Conversas Fora da Caixa. Olá Fernanda, bem-vinda aqui a estas Conversas Fora da Caixa. Olá Joaquim, bom dia e obrigada pelo convite. É uma honra enorme. Sem dúvida que a honra também é minha e de quem nos escuta. Começando esta conversa, afinal, quem é a Fernanda Querido? A Fernanda Querido é uma mulher com 60 anos, que já viveu muito para trás, mas que acredito que ainda tem muito para viver e para dar aos outros também. Sou mãe de 2 rapazes que são um orgulho para mim, e sou avó de 5 crianças assim fantásticas. A família para mim é um marco muito, muito importante na minha vida. Eu considero uma pessoa empreendedora, gosto de estar com pessoas, gosto de comunicar, sou uma pessoa simples. Como eu costumo dizer, podes ser simples, poderosa, mas com muito significado. E é assim que eu quero ser. Isso. Fernanda, se recuássemos, tal qual como o nosso propósito aqui é irmos atrás, ao presente e depois ao futuro. Se recuássemos aquela miúda, como é que ela... O que é que ela queria ser quando fosse grande? Aquela miúda Fernanda, pequena, queria muitas coisas. Eu acho que ela nem sabia bem aquilo que queria. Era uma miúda rebelde,
naquela altura, eu olhando para trás hoje, já percebo que a Fernanda pequena já era uma Fernanda fora da caixa. Está muito bem encaixada aqui também. Porque não gostava muito das regras que lhe eram impostas. Naquela altura, isto há muitos anos atrás, não é? Era diferente até a forma de educar as crianças do que é hoje. Havia muitas regras e não podíamos fazer aquilo que nós queríamos e gostávamos. E então, pronto, eu era muito contrariada quando era pequena, não gostava muito disso. Mas pronto, também tenho coisas que me lembro de quando era pequena, que também muito giras, das nossas brincadeiras. Eu lembro-me de ser pequenina e eu olho para trás agora e penso, eu já era empreendedora, que eu lembro-me de uma brincadeira com a minha prima, que nós, pequenitas, aí com 5, 6 anos, e eu disse para ela, Lourdes, a minha prima chama-se Lourdes, Lourdes, temos que ganhar dinheiro, nós precisamos de dinheiro para as nossas coisas. E o que é que nós decidimos fazer? Olha, vamos fazer uma quermesse. E fomos pedir para a nossa quermesse aos nossos familiares. Claro. E depois eles davam-nos algumas moedinhas, nós comprámos, mas foi a ideia minha, nós comprámos pastilhas elásticas, naquela altura, aquilo uma aldeia pequenina, não havia ali grande coisa também, e fizemos uma quermesse com isso, quer dizer, e ganhámos um dinheirinho. Bem novinha, já tínhamos assim, já sabíamos o que queríamos, sim. Isso naturalmente, a nossa infância, a nossa criancice, leva-nos muito àquilo que nós podemos ser hoje. Às vezes vemos-nos cá à frente, mas lá de trás impulsionou essa empreendedora, não é? Empreendedora. Mas afinal, para quem nos escuta, o que é que podemos dizer que é um empreendedor? O empreendedor, ele tem, o final da palavra é dor, porque também traz alguma dor. Mas é uma pessoa que quer ser diferente. Para mim, um empreendedor é aquela pessoa que busca sempre algo novo e que tenta mostrar isso a outras pessoas, que sim, que podem ser elas próprias, fazer o que elas quiserem, sem estar submetidas às regras, vá lá, do mundo, não é? Sim, daquelas sim, regras sim, propriamente ditas. Sim. E isso muitas vezes na própria criança, ela fica muito mais fora dessas regras, não é? Fora dessas regras. E isso acontecia também com aquela Fernandinha? Acontecia, por isso é que eu ficava um bocado frustrada às vezes quando não me deixavam fazer as coisas que eu queria, porque eu não era uma menina, nunca fui aquela menina de usar aquela sainha, a meinha e muito certinha, não. Eu portava-me muito bem, porque eu até era tímida, quando era pequenita era bastante tímida, até porque talvez não tivesse aquela autoestima bem desenvolvida, mas era muito Maria Rapaz. Era muito Maria Rapaz. Eu gostava de andar de bicicleta, andava com a moto do meu pai e depois assim já, porque ainda não vinha, mas caí, levantava-me e fazia entorces e a minha mãe lá fazia os curativos dela e eu voltava àquilo. Gostava de andar com o meu pai no campo e mesmo com os tratores e logo de muito novinha eu gostava disso, era muito Maria Rapaz, era daquele tipo de trabalho e de descobrir coisas novas, não me identificava muito a ir brincar com bonequinhas e assim não era muito o meu. E essa Maria Rapaz, ou podemos dizer aquela Fernanda Rapaz, não era? Que eventualmente estava naquela altura, ela sonhava algo quando fosse grande? Eu lembro-me que eu sempre gostei muito de crianças, mas aí já um bocadinho mais crescida. Eu gostava de ter sido educadora de infância, para poder estar com as crianças e pronto, achava que era um trabalho muito gratificante. Eu queria ter sido educadora de infância. Não fui, porque depois a vida não se proporcionou, e pronto,
Hoje já tenho quase um infantário lá em casa, que são 5, porque o universo depois conspira a nosso favor. Exato. Isso, mas é essa a questão. Pois porque, queiramos ou não, mais cedo ou mais tarde, alguns dos nossos sonhos, eles podem se vir a concretizar, não é? Sim. É um pouco isso. Aquela Fernanda era muito aplicada na escola? Na escola era muito aplicada, sim. Pronto, tinha sempre muito boas notas, inclusive eu fiz os 2 primeiros anos num só. Não sei para quê, porque depois eu convivia numa aldeia pequena e naquele tempo o meu pai era uma pessoa muito virada para o trabalho, provavelmente. O trabalho, e não só, ele era muito conservador. Sim, e eu era uma menina, e então as meninas não podiam sair da alçada dos pais, porque podiam-se perder. E então eu, não sei porquê, fiz 2 anos nuns, acelerei tão rápido o processo para depois ficar só na altura era a telescola, que era lá ainda na minha zona, o segundo ano, e depois já não pude estudar mais. Então eu saí da escola com 10 anos. Saí não sei para quê, para ir trabalhar com o meu pai para o campo. Claro. Mas aquela questão, provavelmente quem nos escuta, e agora que falávamos na telescola, provavelmente não se recordam, não é? O que era a telescola, não é? Havia uma televisão. Era. Não é? Como é que era? A telescola, pronto, só tínhamos um professor para todas as disciplinas. Não, nós acho que tínhamos duas professoras, sim, na altura era 2 professoras. Tínhamos a televisão e nós assistíamos às aulas pela televisão. Exatamente. Depois tínhamos os deveres para fazer em casa e tínhamos de estar ali. Era uma questão, e já agora falando para quem nos escuta, era algo que para a altura inovador, mais tarde foi-se adaptando e hoje adapta-se às redes sociais, hoje, ao fim e ao cabo, a formação online, os workshops online, são quase que semelhantes àquela telescola, não é? Era da RTP2, do Monte gravavam as edições no Monte da Virgem no Porto, nos estúdios do Porto, e que depois eram transmitidas pelo país. A diferença era que nós não podíamos participar, só tínhamos que ouvir, não havia forma de tirar dúvidas, não é? Agora nas formações online já é essa comunicação, já é interação, ali não havia. Eventualmente interação só com os professores residentes, não é? Aqueles professores residentes. Pronto, eu lembro-me, naquele tempo nós tínhamos uma professora que morava perto de lá, da escola, e então ela punha-nos a ver as emissões, não é? As aulas, e ela ia para casa, fechava-nos dentro da sala. Uma vez até se esqueceu de nós, já era de noite e estávamos todos dentro da sala e ela não vinha abrir a porta. Antigamente tudo era permitido. Tudo era possível, não é? Tudo era possível. Mas há aqui uma coisa que me parece que é interessante, que é todos os dias ser melhor do que fomos ontem. Isto já estava naquela Fernanda? Talvez inconscientemente sim, porque eu queria ser diferente daquilo que eu era, eu queria ser melhor do que era como pessoa, em tudo na minha vida. Eu acho que inconscientemente já lá estava, mas de forma consciente acredito que não. Uhum. E eu dizia há pouco que a resiliência não é uma resistência, mas sim um renascimento. Já era resiliente aquela miúda? Sim. Sim, e em tudo na vida eu percebo que tem sido sempre assim, toda a minha vida, desde pequena, já naquela altura, por exemplo, na escola, eu lembro-me
que, como eu adiantei um ano, eu era mais nova do que as outras miúdas. E naquela idade, as miúdas são um bocadinho, os miúdos, todas as crianças são às vezes um bocadinho mauzinhos, não é? E então eu, logo ali na escola, eu comecei a aprender o que era as dificuldades e as coisas a não serem como nós queríamos, porque não tinha amigas. As minhas amigas diziam-me que eu era, já nem me lembro, a minorca, chamavam-me minorca, não queriam se juntar comigo porque elas já tinham lá os segredinhos delas, as coisas delas, e eu não interessava, porque já era muito ingênua. E depois, mais nova um bocado que elas, não é? E então logo ali eu tive que me reinventar e tive que perceber que isso, pronto, teve que me ajudar a crescer de outra forma, não é? Claro. E a perceber que tinha que mudar alguma coisa para conseguir estar no núcleo, na sociedade. E efetivamente era mesmo o renascer. Exato. O renascer durante aquele período. É natural que hoje fala-se do bullying. Houve sempre. Pois houve. Naquela altura ninguém dizia que era bullying. Olha, desenrasca-te. Exatamente. E pronto, Também não foi isso que me fez mal. Ensinou-me outras coisas. Isso. Porque eu acho que só quando nós sofremos de alguma forma é que conseguimos crescer e aprender mais. A dor é sinónimo sempre de crescimento. É assim. Não é? O sofrimento, a própria dor. Eu até posso dizer que a dor é natural. O sofrimento muitas vezes é que é opcional. Nós podemos optar se sofrer ou não, ou avançar nessa questão, porque tudo isso pode acontecer. Mas bem, então olha, já estivemos lá atrás, agora eu convidava-te, a ti e a todos aqueles que nos escutam, a fazermos aqui uma breve pausa. Vamos voltar já a seguir com esta conversa fora da caixa. Hoje com uma empreendedora Fernanda Querido. Então fiquem aí, até já. Ora viva, então sejam bem-vindos a esta segunda parte desta conversa maravilhosa com a Fernanda Querido, que, como nós dissemos e sentimos, empreendedora, e quando ela aparece, a luz aparece ainda muito mais. Vamos voltar só aqui um pouco atrás, naquela fase mais jovem e com aquela parte mais resistente, digamos assim, que era dada a todas as meninas daquela altura, que o que era perfeitamente natural era uma proteção, não era? Era a proteção. Como é que tu conseguias encontrar a forma de sair dessa proteção continuando protegida? Pois, eu lembro-me que na minha adolescência, ali 13, 14, 15, 16 anos, para conseguir me juntar aos outros jovens, e porque o meu pai era bastante rígido nesse sentido, o que é que eu fazia? Foi pelo caminho que ele me deixava ir, a igreja. Claro. E então eu participava no grupo coral da igreja, dava catequese aos meninos, mas é super interessante porque ainda hoje eu vejo homens e mulheres que vêm-me dizer: tu foste a minha catequista, é espetacular, e eles agora já com filhos que também me fazem perceber que estou velha, mas pronto, mas isso é uma à parte. Mas foi ali também coisas boas, muito boas que me aconteceram. E depois havia os encontros de jovens, nós íamos todos e era assim que eu me juntava aos outros jovens, era uma forma de eu me juntar aos outros jovens. Mas que também foi muito importante para o teu crescimento. Sem dúvida. E sempre a aprender e sempre a tentar melhorar. É isso. Cada coisa que nós fazemos, não é? Foi para me ajudar naquela altura também a conviver com outras pessoas, porque era a única forma, mas que também me ajudou muito a nível de crescimento até pessoal. Pois, naquela apresentação que fiz, eu dizia aqui uma coisa, que é o teu maior dom é a forma como transformas cada passo numa oportunidade de crescimento.
não é isso? E aí é isso que eu tento, sim. Isso já acontecia. Já naquela altura já acontecia. Nós podemos caracterizar, e estamos aqui nesta semana de final de ano, estamos no final do ano de 2025, estamos aqui a passar. Nesta semana começamos em 2025 e esta semana vai acabar em 2026. É esta passagem. Vamos então também para levar a outra passagem, que é aquela passagem para aquela jovem adulta que começa a utilizar a sua parte empreendedora e percebemos que aqui nesta nossa conversa o importante é as mensagens que nós podemos deixar e que podem fazer a diferença na vida de quem nos escuta, não é? E essa questão. Daí a pouco já poderemos falar nos planos de 2026 também, porque estamos a passar e a desafiar-te esperamos que o ano tenha sido bom para quem nos está a escutar e que o próximo seja também transformador. Fernanda, como é que isto acontece, aquela fase adulta, o que é que vai acontecendo? Agora? Ou depois? Não, depois, posteriormente. Pronto, depois a vida também foi pregando umas partidas, foi de vez em quando traçando a perna. Eu perdi a minha mãe com 18 anos. E fiquei também com uma responsabilidade muito, muito redobrada. Claro. O meu pai era daquelas pessoas que nem sequer sabia tirar a comida sozinho para o prato, porque estava assim habituado. Era a minha mãe que cozinhava, tirava para o prato, servia, deixava-lhe a roupinha a jeito para ele vestir. Pronto, era assim. Era a tradição da altura. Era assim, todos assim. E eu tinha uma irmã mais nova, que estava na adolescência na altura e que se rebeldou muito também, e a carga ficou um bocadinho para cima de mim. Pronto. Mas tudo isso me ajudou também a crescer, a perceber que a vida não é sempre facilidades. Aliás, já vinha de trás percebendo isso, mas ali mais uma vez a vida me pôs à prova e mais uma vez eu cresci com isso. Pronto, também me ajudou a perceber que eu conseguia, que eu era capaz, que superava naquela altura, lá na minha aldeia. Não era fácil porque nós ainda não tínhamos luz elétrica. Bem, quando a minha mãe faleceu já tínhamos, mas pronto, ainda não havia as máquinas, nós tínhamos que lavar a roupa, lavávamos a roupa à mão no tanque. Fazíamos o pão para a semana, porque a minha mãe fazia isso e ensinou-me antes de falecer, e depois eu continuei a fazer isso. Eu cozia o pão no forno a lenha e pronto, são memórias boas e são coisas que ficaram, que acho que o saber não ocupa lugar, e tudo isso é um conjunto de coisas que nos vai ajudando e vai nos fazendo a pessoa que nós somos hoje. Mais uma vez, com a dificuldade, não é? Também me ajudou a crescer de outra forma. Sim. Cada desafio que enfrentaste tornou-te mais forte, mais sábia e diremos mais inteira, não é? Sim. Mais íntegra. Sim. Não é isso? Essa questão. Mas bem, aquela veia de crescimento, de empreendedorismo, ela esteve sempre presente mesmo nesta parte mais adulta? Sim. Depois naquela altura eu também não podia tomar as minhas decisões, eu ia fazendo conforme podia. Depois, entretanto, casei, mas o meu sonho, o meu objetivo era sempre ter algo criado por nós. E na altura acabei por conseguir incutir no meu marido, na altura, que era melhor termos um negócio nosso. Porque havia muitas coisas a fazer na nossa aldeia, não havia lá nada, e a aldeia precisava de coisas e nós precisávamos de um trabalho, de algo que nós pudéssemos criar e que também pudesse até dar emprego a outras pessoas, e assim aconteceu. Foi? Foi. Eu primeiro gostava de ter aberto um mini mercado lá na aldeia, na altura, mas quando eu quis, pronto, ainda estava muito jovem, tínhamos casado há pouco tempo e
a nível financeiro não era possível ainda, e depois houve alguém que se antecipou e abriu o mini mercado. E eu disse, bem, então olha, o mini mercado já está aberto, temos que ter outra coisa que aqui não há, vamos abrir um café. Boa. Pronto, e abrimos um café snack bar onde eu servia almoços e teve muito, muito sucesso. O nosso café snack bar teve muito, muito sucesso. E pronto, e também aí mais uma vez aprendi muito. Eu já tinha trabalhado para outras pessoas nessa área da hotelaria, mas nunca tinha tido assim liderado por mim. Porque eu também cozinhava, eu nunca tirei nenhum curso de cozinheira, nem nada, mas eu cozinhava e cozinhava para muita gente. Nós servíamos em média 60 almoços diários. Era bom. Mas aquilo era agradável, pronto, acabava por se criar ali uma amizade, havia comunicação, porque eu sempre gostei de comunicar e de conversar com as pessoas, e pronto, e foi a minha primeira assim grande experiência com empreendedorismo. Significa, podemos reforçar que o teu empenho não é uma obrigação, mas muitas vezes é uma escolha. Sim, esse empenho é sempre uma escolha, porque eu acho que é mesmo de mim. Eu quando me dedico a alguma coisa, eu empenho mesmo muito de corpo e alma, porque quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu entrego mesmo muito. Eu não sei, se calhar até é capaz de ser demais, mas é a minha personalidade. Se eu não puder uma noite dormir, eu não durmo aquela noite, porque se eu estou focada naquilo, eu empenho mesmo muito naquilo. E às vezes é demais. Foi o que aconteceu nessa altura com o café, porque eu tinha uma responsabilidade tão grande, e tinha 2 filhos pequenos, pronto, já não tinha quem me ajudasse, porque a minha mãe já não estava cá, e o meu ex-marido também não era muito assim achava que as crianças eram para a mãe, e depois todo o trabalho da gerência do snack bar, mais a construção, porque tinha que fazer a comida, ir às compras e fazer as emendas, tudo isso que dá trabalho. E então o que aconteceu é que eu me fui mesmo abaixo, apanhei uma depressão muito grave, apanhei um esgotamento, foi mesmo muito complicado. Sim. Como é que ultrapassaste esse desafio? Porque o que estás a dizer, naturalmente, é transversal a muitas pessoas, quem nos pode estar a ver e a ouvir, também pode ter, ou poderia ter passado, ou pode estar a passar sobre isso. Qual foi o clique, o que é que te levou a libertar essa parte menos boa, não é? Menos boa. Exato, que também me ajudou a nível do crescimento pessoal. E eu até costumo dizer, e acredito que essa depressão, esse ir ao fundo, foi aquilo que me impulsionou mesmo para ser a pessoa que sou hoje. Porque Joaquim, se me conhecesses naquela altura, antes daquela depressão, não era a mesma pessoa que está aqui hoje. Nada. Eu era uma pessoa extremamente tímida, eu gostava de comunicar, mas tinha dificuldade em falar com pessoas que não conhecia. Eu gostava de comunicar com as pessoas do meu ciclo de amizades e pronto. E era muito insegura e neste sentido em relação a mim, porque a minha autoestima era muito baixa. E depois foi com essa depressão, quando eu fiquei lá bem mesmo no fundo, e infelizmente há muita gente a passar por isso. Eu sei, porque eu hoje trabalho com pessoas e ajudo muitas pessoas também com esse problema. E quando nós estamos lá mesmo no fundo, às vezes é muito duro, porque há muitos suicídios, né, por causa disso. E eu sei que tive mesmo à beira. Isso alguma vez te passou pela cabeça? Muitas vezes. E pronto, e eu sei que naquelas alturas eu via que era a única solução para acabar com tudo aquilo que para mim era um sofrimento, porque eu não conseguia ver nada de colorido na minha vida, eu só conseguia ver a parte cinzenta. Eu não conseguia. Claro que eu tinha tantas coisas boas, eu tinha 2 filhos, que é o melhor que eu ainda hoje tenho, e
pronto, o meu pai que precisava de mim e tudo, mas eu não conseguia ver o bom, só conseguia ver aquilo que me dava tristeza. E eu vivia numa tristeza profunda, eu isolava-me, eu fazia o meu trabalho, eu sempre trabalhei, nunca deixei de trabalhar, porque depois as pessoas que me rodeavam, ninguém entendia aquilo. Eu quero uma pessoa que nunca chorava, sempre estive bem disposta. Por exemplo, eu também, o meu filho mais velho nasceu com um problema muito grave de saúde, mesmo muito complicado, nasceu chamada doença azul, que se chama vulgarmente doença azul. Ele foi o primeiro que sobreviveu ali nascido no Hospital de Torres. E eu, as pessoas diziam que não havia salvação possível. Aquilo para uma mãe de primeira mão, não é? Foi o meu primeiro filho. Foi muito complicado. Eu vi-o entre a vida e a morte muitas vezes. Pronto. E mesmo passando isso tudo, os meus familiares nunca me viram chorar, porque eu chorava às escondidas. Eu pensava sempre, se eu tenho que estar preocupada, eu não quero estar a preocupá-los a eles também. Eu vou-lhes dar força. Era sempre aquilo que eu pensava, eu vou-lhes dar força. E depois, de repente, eu chorava por tudo e por nada. Eu bastava olhar ao espelho e eu chorava, porque tinha pena de mim. Eu olhava ao espelho e via aquela pessoa que tinha pena. Esta questão, e já agora aproveitando essa tua partilha, para quem nos escuta, é muito importante chorares para fora, porque por vezes estamos a chorar para dentro para não preocupar os outros, mas não estás-te a valorizar a ti mesmo nessa altura. Por isso, esta pode ser uma dica no sentido de aquilo que sentes, partilha. Quer ele seja bom ou mau. Se nós temos vontade de rir, rimos. Se temos vontade de chorar, choramos. É verdade. E nós somos responsáveis por nós próprios, não somos responsáveis pelas outras pessoas. Só que eu tive que ir lá abaixo para entender isso. Não é? E conseguiste entender isso sozinha? Consegui. Lembro-me perfeitamente do dia, nem vou aqui entrar em pormenores, mas sei que foi uma noite que eu não conseguia dormir e tive muito mal. E na altura pensei, não, eu não tenho o direito de fazer isto, porque pronto, estava nos limites. Exato. Porque eu tenho 2 filhos que não escolheram nascer, fui eu que os meti para o mundo e já sei o que é crescer sem uma mãe. Eu não posso fazer isto, não tenho este direito, mas a partir de hoje, primeiro vou estar eu e os meus filhos, e o resto do mundo é o resto do mundo. E foi aquilo que me deu a força para eu pensar, não, porque se eu quisesse sair daquela situação, eu tinha que começar a valorizar, que era o que eu não tinha feito até aquela altura, por isso é que eu me fui mesmo abaixo. E pronto, e depois procurei terapias alternativas. Pronto, medicinas alternativas, e aos poucos fui largando, porque eu estava a tomar muita medicação também nessa altura. Eu tomava 16 comprimidos por dia, químicos. Hoje não tomo nenhum, nada, zero, não gosto, e fujo aos químicos mesmo só. Pronto, se tiver que fazer um antibiótico ou assim, eu faço. Mas não, porque me dói a cabeça, não tomo um comprimido. Não tomo. Tenho coisas alternativas. Há aqui questões importantes que nos alavancam e que nós muitas vezes não temos a noção clara de como elas são importantes, que são os valores que nós temos. E aqui a verdade que para nós próprios, para connosco, esta verdade, e depois termos a liberdade, a paz, o amor e a família. Estes 5 valores que a Fernanda partilha, eu diria diariamente, são muito importantes. Para quem nos escuta, nós podemos ir aqui mesmo. Pensa, quais são os teus 5 valores importantes? Aqueles valores, aquilo que tu valorizas mesmo. Se tu pensares nisso, acredita seriamente que eles podem te alavancar para o caminho, podem-te dar a energia para aquele caminho e para a solução, em vez de estarmos no problema. E às vezes andamos a procurar soluções que são tão fúteis e que não têm nada de utilidade. Verdade. Não é?
É um pouco isto. Pois bem, então, daí a pouco vamos falar da Fernanda de hoje. Esta foi a alavancagem até chegarmos aqui e passar aquilo que nós queríamos deixar nesta passagem de ano, ao fim e ao cabo, que estamos nesta última semana, primeira quase que do ano, era também deixarmos aqui algo que é esperança. Não é? A esperança para nós agirmos e que podemos todos os dias sermos uns melhores seres. Exatamente. Não é? Exatamente. E que também uma outra mensagem, que há sempre esperança. Não podemos desistir. Quando nós pensamos que já não há mais nada a fazer, se nós analisarmos bem, há sempre mais alguma coisa que se pode fazer. Porque a nossa vida é o melhor, é o melhor dom que nós temos. É assim, nós somos responsáveis por nós e só por nós, não é por mais ninguém, e não podemos nos esconder, nos prejudicar de alguma forma, seja emocionalmente, seja fisicamente, seja como for, em prol de outra pessoa, porque essa pessoa é responsável por ela e eu sou responsável por mim. Cada um de nós é responsável por aquilo que Deus nos deu, e eu sou uma pessoa muito católica e eu sei que sou responsável por este corpo, por esta alma, por mim, por o meu emocional. Então primeiro tenho que estar eu bem para poder estar bem com o resto do mundo. Muito bem, uma boa dica que vai ficar aqui no final desta segunda parte da nossa conversa. É uma conversa fora da caixa. Se sentires interesse, já sabes, podes nos ouvir em pensarforadacaixa.pt, vai estar nas redes sociais, vai estar no canal de YouTube, vai ficar aí em baixo. Podes partilhar, porque provavelmente encontras alguém ou conheces alguém que esta conversa pode alavancar, pode retirar daí. Então fica aí desse lado, que voltamos já a seguir para a terceira e última parte desta conversa fora da caixa com Fernanda Querido. Então cá estamos de volta nesta terceira e última parte das conversas fora da caixa. Claro, estamos na última parte também deste ano de 2025, vem o 2026, já agora que o ano 2026 para ti também pode ser um ano fora da caixa, com saúde e muita energia, e olha, e faz coisas simples, poderosas, mas muito significativas. Fernanda, entretanto, isto tudo passou e hoje, e vamos ao hoje, o que é que a Fernanda, querido, faz? O que é que eu faço? Eu sei que é encantar pessoas e desencantar pessoas. Também. Pronto, hoje eu trabalho numa empresa e lidero uma equipa, para mim a melhor de todas, uma equipa fantástica que eu tenho, muito, muito fantástica, de pessoas entusiasmadas, de pessoas que sabem o que querem, e pronto, e para mim isso é mesmo fantástico, quando as pessoas chegam ali às vezes um bocadinho sem saber o que é que querem e depois saem, eu costumo dizer, quando nós vamos quando nós temos as nossas reuniões, às vezes as pessoas chegam lá com o balão quase despejado. E depois vamos falando e vamos comunicando e os balões começam a encher. E quando saem lá, vai tudo a voar com os balões cheios. E isso é espetacular. Eu trabalho com uma empresa de produtos naturais, que é Vegas Cosméticos. Aqui nós podemos trabalhar com vendas ou com equipa. Pronto, criar equipas, ajudar as equipas a crescer, a saber fazer o trabalho. Quer dizer, isto aqui não é preciso escolaridade, não qualquer pessoa pode fazer se assim o desejar. É um negócio que é da própria pessoa, e cada vez mais as pessoas procuram micro negócios, porque às vezes, e cada vez mais, o custo de vida está
elevadíssimo e os ordenados não conseguem acompanhar e há muita gente à procura de um rendimento extra. Então é isso que eu faço. Eu tenho esse trabalho, para mim agora já é o plano A, faço a full time, já desde agosto do ano passado, mas comecei como um plano B, como tinha o meu trabalho, comecei a fazer este trabalho em part-time. Depois fui vendo que realmente era melhor para mim, porque, como já disse anteriormente, eu sempre me considerei um bocadinho fora da caixa, e para mim fora da caixa é ser diferente do que a maioria das pessoas é. Porque as pessoas habituam-se que é regra terem que ter um trabalho onde começam às 8 ou às 9 e saem às 6 ou às 7 e andam um mês todo a almoçar, a gastar dinheiro no gasóleo para ir para o trabalho. E depois chegam ao fim do mês e recebem aquele ordenadozinho que às vezes chega a dia 15 já não existe. Nada, claro. Não é? Porque os ordenados eu acho que são pequenos para o custo para o mês de vida. que temos. E para o mês que tem 30 ou 31 dias. E então pode ser aqui a solução de muitas pessoas, que há muita gente a procurar um rendimento extra. Mas concretamente o que é que se vende? São produtos naturais, vende-se um pouco de tudo. Olha, temos suplementação, e é com a suplementação que eu há bocado falei que tem ajudado muitas pessoas a nível de depressões e assim, porque temos suplementos muito bons que ajudam nesse sentido. Atenção que não substitui o médico nem nada, mas a pessoa começa a fazer a suplementação e começa a notar melhorias e muitas vezes deixa, e foi como aconteceu a mim naquela altura. Eu comecei, falaram-me na altura de produtos naturais, e isto há 20 e tal anos atrás, não é? Portanto, há 20 e tal anos que eu conheço este modelo de negócio, não era esta marca, era outra marca, mas foi um modelo de negócio que me foi apresentado que eu me apaixonei. Pela liberdade que nos traz, porque assim nós podemos comandar o nosso tempo. Não quer dizer que nós não trabalhamos 8, 10, até mais horas muitas vezes, mas fazemos quando nós queremos, aonde nós queremos, não há uma prisão. Eu para mim é muito importante poder acompanhar a minha família, para mim isso é tudo, e era o que eu mais sempre quis, foi poder estar presente na vida da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus pais, que infelizmente hoje já não tenho nenhum, mas o meu pai, pronto, perdeu há pouco tempo, e eu estou bem comigo porque eu pude acompanhá-lo sempre, Claro, e que claro. continuei a ganhar o meu dinheiro. Sim. Porque pronto, preciso de pagar as minhas contas, que é mesmo Claro. assim, mas tenho liberdade para estar onde eu quero, porque este trabalho é um trabalho que se pode fazer, que se tem um telefone, pode-se fazer numa esplanada, enquanto espero uma consulta no hospital, enquanto Claro. cuido dos meus netos, que eles vão para o pé de mim, mal saem da escola, muitas vezes vou buscá-los, vêm para junto de mim e eu continuo a fazer o meu trabalho, e é um trabalho que me dá aquela liberdade que eu gosto. O trabalho é interessantíssimo, mas eu agora vou voltar outra vez aos suplementos. Sim. Que é algo que me interessa a mim e provavelmente a quem está aí desse lado, porque podemos eventualmente não querer desenvolver o trabalho, mas poderemos querer ser consumidores dos produtos. Exato. Não é? Sim, sim. Se eventualmente eu chegar, ou alguém que se chegar à Fernanda Querido e que se queixe de falta de memória, como é que analisas e qual é que é a receita, e eu ponho aqui umas aspas, que tu vais me dar ou dar a quem nos pode escutar? Pronto, primeiro tenho que falar com a pessoa e perceber qual é o problema e tentar perceber, mas isso é antigo, é recente, pronto. Fazes um trabalho quase que de consultoria, digamos assim. Nós somos consultores e tiramos a formação para isso. Claro. Não vendemos aquilo que nos apetece vender só porque sim, só porque se ganha mais com este ou com aquele. Não. Sim, isso é importante também, que fique aqui claro que existe um profissionalismo, uma ética neste próprio trabalho. Sem dúvida. Nós somos consultores de bem-estar, é assim que nós somos chamados. Isso interessa-me.
Pronto, e eu falo com a pessoa, pergunto, a pessoa, geralmente também quem me procura já tem confiança, não é? Porque já ouviu alguém falar, e eu recomendo segundo a necessidade da pessoa. E eu pergunto, pronto, olha, isso é recente, já vem de longa data, Claro. Pronto, e depois eu sei que tenho alguns suplementos que podem ajudar nesse sentido. E disseste bem, digo eu, não é um medicamento, mas é um suplemento. Não é um medicamento, são suplementos. Suplemento, exatamente. Nos dias de hoje, com as 24 horas por dia agitadas, com tudo o que acontece na sociedade à volta, com a própria alimentação, o organismo vai ficando desnutrido, e não sei se o termo é correto, que precisa de suplementar. Toda a gente precisa de suplementar, porque assim, primeiro, não é só desnutrido, mas é intoxicado. Nós temos o corpo completamente intoxicado. Porque é assim, quando nós, eu falo isto com muita base de estudo, porque eu conheci este modelo de negócio e coincidiu com os produtos naturais, porque a primeira vez que eu conheci este modelo de negócio já eram produtos naturais e também foi devido a este modelo de negócio e aos produtos naturais que eu consegui sair daquela situação que eu estava há 20 e tal anos atrás. Sim. Já agora permite-me, para que fique bem claro, são duas coisas distintas. Uma delas são os produtos e outra delas é o modelo de negócio desses produtos. Estou a dizer bem? Sem dúvida, sem dúvida. São duas coisas distintas. Porque pode haver este modelo de negócio com outras coisas sem ser produtos naturais. Sim, mas neste caso concreto estamos a falar de produtos naturais, de suplementos para libertar alguma toxicidade que o nosso organismo tem. Sim. Temos suplementos e temos muito mais. Temos produtos de consumo diário, de higiene, tudo. Temos até para limpeza produtos, mas biodegradáveis, com a certificação da HACCP, que são produtos que não são muito usuais. Muito tóxicos. Não são muito tóxicos, são biodegradáveis, podem ser usados até em hospitais e assim. Pronto, é tudo uma linha de produtos naturais, todos baseados em aloe vera, porque esta marca produz a própria aloe vera e... Fala-me aloe vera. Aloe vera, conta-nos lá o que é. A aloe vera é uma planta milenar que está provada já há muitas centenas de anos, que ajuda no nosso corpo, no bem-estar do nosso corpo. E é poderosíssima a nível de desintoxicação. Eu atrevo-me a dizer que toda a gente deveria fazer suplementação com a aloe vera. Toda a gente, mesmo que se sinta bem. Porque assim, a aloe vera tem a capacidade de penetrar no núcleo das nossas células e ajudar. Por exemplo, em problemas de oncológicos, a aloe vera tem a capacidade de entrar no núcleo e sufocar a célula que está doente, não deixando que se reproduza. Pronto, há pessoas que têm dificuldade a acreditar nisto. Eu acredito porque tenho passado coisas pessoas pela minha vida que acreditam e tentam e que realmente são as experiências, que os valores começam logo a estabilizar. Estamos num mundo em que se fala muito de tratar a doença. Nós estamos aqui a falar de tratar a saúde. A saúde, exatamente. E eu costumo dizer sempre, como já disse anteriormente, tomei muita medicação há 20 e tal anos atrás. Hoje eu não tomo nada de medicação, mas tomo suplementos todos os dias. Todos os dias eu não prescindo dos meus suplementos, porque eu não estou à espera de ficar doente para me tratar. Eu trato a minha saúde para evitar a doença. E se nós todos pensarmos desta forma, acredito que temos mais qualidade de vida, porque é assim, as pessoas dizem assim, mas eu tenho este problema e este, eu também tinha muitos problemas quando conheci os produtos naturais. E o que é que acontece? Quando nós começamos a tratar-nos com produtos químicos, vá lá, pronto, o que é feito em laboratório,
aquilo são toxinas que vão vindo para o nosso corpo, vão tratando alguns sintomas, mas não tratam a causa do problema. E o que é que acontece? A pessoa vai melhorando um sintoma e vai destabilizando outra parte do corpo. Aquilo que parece uma bola de neve. Começamos a tomar um comprimido para uma dor, depois já temos de tomar para a dor e para o estômago, depois já afetou o coração, já temos de tomar para o coração também, sim, e depois já temos de tomar para o fígado e começa a destabilizar todo o corpo. Com os produtos naturais é o contrário. Nós, quando começamos a tomar os produtos naturais, podemos se calhar precisar de mais para ajudar a equilibrar o nosso corpo. Não é? Mas depois, com a continuação, é só mesmo manter o equilíbrio do corpo. Primeiro limpar as toxinas, que é o que é mais importante. Porque na comida que comemos, no ar que respiramos, até agora aquela que nós compramos como biológica, dificilmente é completamente biológica. Claro. Porque claro. há os terrenos, as águas poluídas, sim, que passam por baixo. E quem toma medicamentos químicos, então, são bombas de toxinas. Então é muito importante limpar toxinas do nosso corpo. Porque, e nós agora até dizemos, é a doença da moda, os cancros. É normal, porque nós estamos completamente intoxicados. As nossas células não aguentam tanta toxina, têm que começar a degenerar. Então é importante limpar toxinas do nosso corpo, é muito importante. E ainda bem que cada vez há mais informação neste sentido, porque antigamente as pessoas só faziam o que os médicos mandavam. E nota-se muito nisto, as pessoas com mais idade são muito menos receptivas aos suplementos do que as pessoas mais jovens. Porquê? Porque as pessoas agora já vão tendo mais informação. A sim, internet também nos abriu as portas nesse sentido. Pronto, e cada vez mais as pessoas percebem que querem fugir a essa toxina toda e querem ter mais qualidade de vida. Estamos nesta conversa que a Fernanda Querido nos traz aqui. Eu quase que dizia que é pela tua saúde. Pela tua saúde, porque estamos a falar de duas saúdes. Cuida da tua saúde com os suplementos e também com o modelo de negócio. Podes cuidar da tua saúde em termos financeiros, que pode ajudar. E os produtos da marca que representas, recorda-me a marca? A marca é Vegas Cosmetics. É uma empresa luso-alemã, que já com 22 anos de experiência no mercado, é uma empresa já muito credível e pronto, e segura. Todos os produtos são certificados pelos laboratórios internacionais, mas na Alemanha. Todos os produtos trazem certificação, não, todos têm códigos de barras que podem ser vistos como... Muito bem. Então, estamos a chegar ao fim desta nossa conversa. Quem sabe no ano de 2026, que aí está, que está a chegar, não é? Neste ano de 2026, não possa surgir aqui algo que daí a pouco, que depois poderemos falar, que é, quem sabe, uma rúbrica aqui na Pensar Fora da Caixa, que é a rúbrica pela tua saúde. Pronto, estou. O que é que te parece esta ideia que soltou agora? Parece muito, muito boa. E é muito importante mostrar às pessoas, dar informação às pessoas, porque realmente eu sinto que ainda há muita falta de informação nesse sentido. Pronto. Nós daí a pouco já vamos falar sobre pela tua saúde. Uma última mensagem para deixar aqui a quem nos ouve e a quem nos vê neste final de ano. A mensagem que eu quero deixar é, como já comecei há bocado, as pessoas pensem mais em vocês, não pensem tanto nos outros. É bom nós pensarmos um pouco nos outros, mas primeiro temos que pensar em nós. E pronto, pensem que há sempre uma chance, há sempre algo mais se nós quisermos e se nós acreditarmos. E se o problema for falta de autoestima, falem comigo que eu tenho a solução. Se for falta de dinheiro, falem comigo que eu tenho a solução. E olha, e só quero dizer um feliz ano novo para todos
e sejam muito felizes. É isso que é o mais importante. Obrigada, Joaquim, por Muito obrigado, Fernanda, é sempre um gosto. E para quem está desse lado, estamos a terminar aqui mais uma conversa. É a última conversa no ano, conversa fora da caixa, claro, no ano de 2025. Um excelente ano de 2026 para todos. E pela tua saúde. Continua, partilha também estas mensagens, distribua-as por quem eventualmente achas que faz sentido. Voltaremos brevemente, claro que só no próximo ano, no ano 2026, com mais uma conversa fora da caixa. Até lá, para ti também, Fernanda, felicidades e um bom ano.